4 coisas que você não sabia sobre agulha de máquina de costura. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godoy e hoje vamos falar sobre um assunto muito top. Este assunto, pessoal, vai ajudar vocês a evitarem erros e problemas muito graves em sua máquina de costura. Apesar que eu vou falar 4 coisas que vocês simplesmente não sabiam sobre agulha de máquina de costura, essas 4 coisas automaticamente ela influencia bastante na sua costura, para você costurar de modo correto, para evitar máquina de costura pulando ponto, máquina não costurando, até mesmo pode acontecer troca de lançadeira e assim por diante. Então, se você quiser saber sobre essas 4 coisas, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. E lembrando, pessoal, caso você deseje aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou se tornar um mecânico profissional na área, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, a primeira coisa que eu quero falar para você que provavelmente você não saiba é que a agulha tem uma vida útil, isso mesmo. Hoje, muitas costureiras, tanto iniciantes como já estão bastante tempo, elas utilizam a agulha até ela quebrar, até ela dar problema. No entanto, isso pode ser extremamente grave, que depois vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Só para vocês terem ideia, pessoal, o fabricante, aquele que vai lá e cria a agulha, ele diz para nós que nós podemos utilizar cerca de apenas 8 horas de trabalho a máquina de costura funcionando e você precisa trocar ali a agulha. Por quê, pessoal? Tente imaginar, por exemplo, uma máquina de costura industrial. Tente imaginar ela costurando ali 5.000 RPM, ou seja, 5.000 pontos por minuto. E o que vai acontecer? Automaticamente, quando ela costura muito, a ponta da agulha ela começa a perder aquela fiação que tinha no começo. Então, quando chega às 8 horas de trabalho, o que acontece? Ela começa a ficar como se fosse abaulada e não consegue furar o tecido como deveria. Então, quando isso acontece, a agulha começa a entortar. Beleza? E quando ela entorta, aí que acontece todos os problemas, como ela começa a bater talvez na chapa da agulha, ela começa a danificar a chapa da agulha, pode acontecer também de ela começar a bater na lançadeira. Isso aí é um dos problemas muito grandes que acontece bastante, tá? E você precisa efetuar a troca da lançadeira. Então, eu sei que é complicado falar isso, eu sei que é dificultoso, mas é uma coisa que realmente existe, que vocês precisam avaliar quantas horas você utiliza a sua agulha. Você sabia? Se você não sabia, coloca aqui nos comentários para nós falar um pouco sobre isso. Muito bem, pessoal, então o segundo ponto que provavelmente você não sabe sobre a agulha é que a agulha, muitas delas na verdade, tem cores que identificam para que ela serve. Você acha que para poder costurar é simplesmente colocar qualquer agulha lá na máquina e mandar ver? Não, não é assim que funciona. As máquinas de costura têm as agulhas próprias para os tipos de tecido que você deseja costurar. Então, por exemplo, se você quer costurar um tecido malha, normalmente a agulha vai estar pintada, tá? Ela vai estar pintada de cor laranja. Não a agulha toda, tá, pessoal? Normalmente é apenas ali no cabo, conforme essas fotos que vocês estão vendo aí. Se você quer costurar jeans, também é diferente, tem uma agulha própria para isso. Olha que incrível, também é uma cor diferente. Legal, né? Então, quando você vai comprar, é uma dica, tá, pessoal? Por exemplo, recentemente eu fui comprar uma agulha e cheguei lá e pedi para a pessoa, eu quero uma agulha para costurar malha. A pessoa não sabia. Ela não sabia, ela falou, eu tenho essa agulha. Então você já consegue identificar pelas cores, entendeu? Então é importante você ver isso. Beleza, esse é o segundo ponto aí que é bastante importante. Você deve considerar que cada agulha ela serve para um tipo de tecido diferente. Agora, pessoal, a terceira coisa é que a agulha, essa aí você não vai acreditar, mas é verdade, tá? Que a agulha é um dos principais motivos de as costureiras chamarem um mecânico para roubar a sua máquina. Parece mentira, né? Mas, pessoal, é extremamente verdade. É incrível. Quando eu postei um vídeo aqui no canal sobre as agulhas, o defeito que elas dão, teve uma pessoa que eu achei super interessante. Ela colocou recente. Eu vou ver se eu acho o comentário dela novamente e vou colocar aqui para vocês verem. E o comentário é bem interessante, que ela disse que tentou de tudo que a máquina de costura não estava costurando, não estava pulando ponto, viu vários vídeos no YouTube, viu muitas coisas, chegou um vídeo meu. E o incrível no vídeo meu, se eu não me engano, eu nem mostrava algumas coisas, se mostrando fazendo. Mas eu simplesmente falei assim, ó,
verifica se você não colocou a agulha do lado errado. A pessoa foi, colocou a agulha e começou a costurar. Olha que legal. Então, pessoal, uma coisa bem interessante que vocês precisam ter em mente, que um dos maiores motivos de as costureiras chamarem os mecânicos é por causa da agulha. Agora para e pensa. Se você sabe disso, então é muito importante você ter isso em sua mente. Entendeu? Porque quando você começa a aprender sobre agulha, você vai evitar chamar os mecânicos. Evitando chamar os mecânicos, você vai economizar bastante dinheiro. É claro, pessoal, caso você deseja aprender mais sobre isso, manutenção de máquina de costura e assim por diante, não se esqueça, nós temos nosso curso, é muito top, pessoal. Nós separamos em pacote para vocês conseguirem assim adquirir conforme a sua necessidade. Se você só quer aprender doméstica, arrumar sua máquina de costura doméstica, nós temos um pacote para doméstica. Você tem industrial? Olha, para industrial. Se você quer galoneira, temos para galoneira. Se quer se tornar um mecânico, tem o completo. Ou seja, temos tudo conforme a sua necessidade. Legal, nós vimos as três, mas agora a quarta eu vou falar agora para vocês. Vamos ver sobre essa quarta que provavelmente você também não sabe. A quarta coisa, pessoal, é que a agulha, preste bastante atenção nisso aqui que é muito importante. É um dos principais motivos que acontece acidente nas máquinas de costura. Pessoal, a agulha, infelizmente, é quando a pessoa está lá costurando, de repente ela perde a atenção e aperta o pedal e o dedo vai lá bem em cima da agulha. Ou pode acontecer também de a agulha quebrar e vir acidentalmente alguma parte do corpo ou até mesmo no olho. Então a agulha, querendo ou não, é a parte mais delicada para o usuário que está costurando. Então tome, por favor, muito cuidado. Muitas pessoas acham que a máquina de costura em si, ela não apresenta nenhum perigo em si. Está errado. Por exemplo, se você pesquisar na internet, você vai ver as pessoas falando que furou o dedo, que a agulha atravessou o dedo e assim por diante. E isso, pessoal, é infelizmente algo que realmente dói. E agora tente imaginar se isso for mais além. Se a agulha quebrar e vir bem numa parte bem sensível, por exemplo, no olho. Então, a agulha é um dos principais motivos de acidente nas máquinas de costura. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui. E não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força pra nós que vocês ajudam bastante, tá bom? Um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.